Bom, irmãs, a Mônica é uma abençoada de Deus, uma psicóloga de muita competência, tem sido uma bênção na minha casa, uma bênção na minha família. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Ela é da Igreja Batista de Perdizes e ela é coordenadora do projeto Déboras. Então ela sabe muito bem que nós vivemos em oração, amém? Vamos orar por ela. Eu peço a vocês que levantem as mãos, inclino aqui as mãos sobre a vida dela. Vamos abençoar e pedir a Deus para que a use com poder e graça para nos trazer uma grande palavra nesta tarde. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua filha amada, Senhor, em que o Senhor se alegra, o seu coração se compraz, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida da Mônica. Usa ela, Pai amado, com poder, graça, autoridade do Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja livre no coração dela para ministrar os nossos corações nesta tarde, ó Pai amado. Senhor, nós abençoamos a sua vida e declaramos, ó Deus amado, que tudo que o Senhor falar conosco nesta tarde, nós tomaremos posse em nome de Jesus. Porque neste momento, Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos para que o Senhor venha nos encher. E nós tomaremos posse, ó Pai, de todo o presente que o Senhor nos trouxer nesta tarde. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde, queridas. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu vou chamar vocês de meninas, porque para mim todas são meninas. Né? A gente está sempre em obras e nós somos meninas aos olhos de Deus. Então, somos todas meninas. Eu quero começar com vocês. Eu acho que todo mundo recebeu um papel e uma caneta. E eu queria começar fazendo um testezinho, mas é bem rápido com vocês. Tá? Como vai ser esse teste? Vão ter algumas perguntas e você vai, se você responder sim a essa pergunta, você vai colocar assim, número 1, né, que é o número da pergunta, e você coloca um tracinho, ou se você quiser, você coloca só um tracinho. Ao final nós vamos contar quantos tracinhos você tem e a gente vai ver o grau de ansiedade que você está hoje. É um teste bem rápido, bem simples. É importante que vocês pensem nas perguntas, mas de acordo com essas 2 últimas semanas, ou 4 últimas semanas do último mês, em como você está. Eu não estou falando da vida inteira, porque você pode ser ansiosa a vida inteira. E eu não estou falando de muito tempo, estou falando mesmo de um mês para cá, o que pode ter mudado, tá? E aí a gente vai fazer esse pequeno teste primeiro, para a gente descontrair e pensar mais ou menos como é que a gente está para depois começar a palestra, tá bom? Pode colocar o primeiro. Vamos lá. Você tem sofrido alterações no ritmo normal do sono? Como insônia, interrupções frequentes do sono ou moleza excessiva durante o dia? Se sim, já coloca um tracinho no seu papel. Nas 2 últimas semanas, ou nas 4 últimas semanas, tá? Ok? Segunda pergunta. Quanto ao apetite, ganhou ou perdeu em torno de 3 quilos no último mês, sem que tenha feito dieta para engordar ou emagrecer? Se você engordou, você assaltou muito a geladeira esses últimos dias? Fez muito doce? Porque o doce, né? O doce alegra a gente, então fez muito doce. Ou perdeu também, né? Vamos lá para a terceira pergunta. Próximo slide. Você costuma usar álcool, nicotina, chocolate, alimentos com carboidratos como pães, bolos, biscoitos, bolachas,
outras substâncias para se acalmar? Sabe aquela hora que você fala assim, ai, estou tão nervosa, acho que eu vou comer um chocolate. Estou tão nervosa, acho que eu vou fazer um docinho. É assim? Colocou aí seu pontinho? Se você faz, ok? Quarta pergunta. Não esquece de pontuar, hein, gente? Quarta pergunta. Você identifica queda no seu grau de concentração para realizar tarefas cotidianas, estudar ou mesmo conversar com suas amigas? Você esquece, assim, você está falando uma coisa, de repente, esqueci o que eu ia falar agora, né? A quinta é mais ou menos parecida. Sua memória e agilidade de raciocínio pioraram? Pontuou? Sexta pergunta. Você está mais triste que o habitual? Sétima pergunta. Você anda excessivamente cansada? Excessivamente. Oitava. Você tem com frequência a sensação de que algo ruim está para acontecer? Medo, né? Ansiedade também. Nona, passou a sofrer de má digestão, dores sem origem definida, diarreia, formigamento nas mãos, calafrios, desconforto no peito, falta de ar, entre outros sintomas sem causa orgânica específica? Você vai ao médico, você não tem nada, mas você sente todas essas coisas, palpitação. Pontuou? Décima, tem estado mais irritada ou mais agitada? Briga por qualquer coisa com o marido, com os filhos. Falou assim, você tá bonita. Eu não tô bonita nada. Onze. Você costuma sentir acessos de afobação e outras vezes falta de confiança absoluta? Quer dizer, você fica afobada para resolver as coisas? Ou você fica totalmente insegura em resolver as coisas? Doze. Você está mais quieta ou mais falante do que habitual? Eita, a mulher já fala, né? Se ainda estiver mais falante ainda. 13. Você tem estado mais isolada? Mais recuada? Não quer conversar muito? Vamos lá, olha a pontuação aí. De 0 a 4 pontos, quer dizer, se você marcou 4 vezes, até 4 vezes, 1, 2 vezes, 3 ou 4, você pode ficar tranquila, porque você até pode demonstrar alguma ansiedade, mas não tem nada que você se deva preocupar. Não vou perguntar quem fez até 4 pontos, tá? Porque depois eu também não vou perguntar quem fez até 13, né? Cada um sabe do seu. De 5 a 8 pontos, seu teste subjetivo indica que você pode ter uma moderada presença de ansiedade, mas talvez você já devesse procurar uma consulta. De 9 a 13 pontos, seu teste subjetivo indica que você pode ter uma séria presença de ansiedade. Em casos assim, realmente é recomendável que eu procure uma orientação médica. Guarda para cada uma de você aí, tá? Cada uma de vocês. E a gente vai começar agora a falar da ansiedade para ver como é que você vai cuidar disso aí. Como é que você vai vencer a ansiedade? Pode passar o outro? Nós temos alguns conceitos, tá? Um conceito normal que a gente escuta muito é que a ansiedade é uma emoção por um sentimento de medo, você tem um mal-estar, você tem uma tensão, uma apreensão,
um descontentamento com alguma situação, uma angústia, uma inquietação, uma insegurança. Isso é o que a gente sempre escuta. A ansiedade, ao ponto de vista técnico, é um sentimento decorrente de uma excessiva excitação do sistema nervoso. Você fica elétrico, consequente da interpretação de uma situação de perigo. Mas nem sempre esse perigo é um perigo real, né? O medo é um perigo real. Você sabe que você está sendo assaltado ou você está com medo. Aquilo não é uma reação de ansiedade. É uma reação decorrente do medo. Se você, por exemplo, reage, você reage porque você quer combater aquele medo. A ansiedade não. A ansiedade é uma resposta a uma ameaça desconhecida, uma ameaça vaga. Algo que você acha que pode acontecer. São o e se's da vida, né? E se chover no dia do casamento? E se meu marido chegar de mau humor em casa? E se meu filho não passar naquela prova? Né? Tem vários e se's que a gente passa na vida e que a gente acaba guardando isso, criando uma maior ansiedade para a gente. Pode passar? Eu acho que vocês têm algum boletim, alguma coisa, eu não lembro, a Cláudia passou para mim, e tinha também isso escrito lá, que estudiosos afirmam que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então, muitas vezes você fica ansiosa por nada. Por nada. Né? Na Bíblia diz, eu acho que é em Mateus, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mateus 6:27, que você não pode acrescentar nem um tempo à sua vida, não é? Nem um tempo à sua vida. Então, por que você se preocupa dessa maneira? Nós somos ansiosos por natureza. Eva, quando foi buscar lá a fruta, né? Ela queria comer e tal, e saber, e ter da árvore do conhecimento. O que aconteceu? Ela teve uma ansiedade, né, de conhecer algo que falava assim, nossa, eu vou ser igual a Deus, ou o que eu vou aprender com isso aqui? Ela foi ansiosa e precipitada naquela situação. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa ansiedade. Vamos lá. O outro. Sentido de ansiedade na Bíblia quer dizer o quê? Ansiedade tem conotação de divisão, separação e distração. Justamente por quê? Por conta da precipitação que a gente tem muitas vezes por conta da ansiedade. Ansiedade em excesso demonstra ausência de confiança no conhecimento e cuidado de Deus. Ela destrói a fé. Se na palavra de Deus diz que Ele que cuida de nós, Ele que está cuidando do fiozinho do nosso cabelo, se a gente demonstra muita ansiedade, o que a gente está fazendo? A gente não está entregando até o fiozinho do cabelo, né? Nós não estamos entregando os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família, porque nada é nosso. Você não está entregando os bens materiais, o carro, tudo que está lá fora. Está com medo dele ser roubado? Não adianta. É Deus que vai cuidar. Próximo. Então, causas da ansiedade. Algumas causas aí, né? São muitas. O exemplo dos pais. Gente, às vezes a gente tem pais muito ansiosos. Muito ansiosos. E muitas vezes a gente repete mesmo. Porque a gente repete o modelo dos pais. Se você é ansiosa por repetição, tem jeito de mudar. Também tem jeito de mudar se você for ansiosa por você mesmo. Mas se for por repetição, é melhor ainda. Então, se o teu modelo é ansiedade, respira, calma e vamos pensar, como é que eu posso mudar isso? Conflitos na infância. A maior parte dos nossos problemas, aí você vai falar assim, nossa, isso é assunto de psicóloga mesmo, né? Isso é historinha de psicóloga. Mas a gente vê que realmente a maior parte dos nossos problemas eles vêm da infância, de como a gente viveu a infância, de como a gente foi criado. Então, esses conflitos na infância às vezes geram muita ansiedade na gente. Por quê? Porque foram situações que a gente viveu e que quando você repete essas situações parecidas agora,
você acaba reagindo como você era. E a gente chama isso em psicologia de imaturidade emocional. Sabe quando você tem aquela reação de birra, ainda com essa idade, né? Eu tenho 46, e com os 46 de vez em quando ainda tem uma reaçãozinha de birra. E eu falo, gente, olha a Mônica aí, pequenininha, né? Quando brigava lá, ou quando queria reagir a alguma coisa dos pais ou de alguém e não conseguia. Hoje, como eu posso, aí às vezes você reage. Então, preste atenção nisso. Tensões nos relacionamentos pessoais. Ansiedade também às vezes gera isso, né? Como é que está o clima da tua casa? Como é que estão as coisas no seu trabalho? Como é que estão as coisas na igreja? Né? Às vezes você fala assim, será que eu vou encontrar com aquela irmãzinha? Mas ela não está falando comigo, vou ter que encontrar com ela. Ai, meu Deus. Então já gera aquela ansiedade de como você vai encontrar com a pessoa. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Ele vai cuidar da situação. Na hora que você vai encontrar, Ele vai cuidar. As incertezas são um motivo sempre grande da gente ficar ansioso, né? Quem é que já não foi para algum lugar, não sabia direito onde era, e ficou perdido, não sabia como chegar e fica naquela ansiedade, ai meu Deus, será que eu vou me perder? Onde é que eu vou entrar? Né? Em que lugar que eu vou entrar de carro? A gente tem essas incertezas. E o afastamento de Deus, gente, afastamento de Deus. Quando você está juntinho, pertinho com o Senhor, dificilmente você deixa com que a ansiedade tome conta de você. Próximo. Aí está meio misturado, baralhado, mas eu também vou ler, né? A ansiedade somente pode prejudicar a sua saúde. A gastrite, a úlcera. Isso não quer dizer que gastrite e úlcera seja tudo por conta de ansiedade. Eu estou falando que quando você é ansiosa, você pode gerar esses tipos de doença, tá? Perda ou ganho de peso, tontura, cansaço, visão embaraçada, tremedeira, taquicardia, suor frio, ondas de calor, insônia, asma, pressão alta, esquecimento. A ansiedade também pode reduzir a sua produtividade. Você fica tão ansioso para fazer aquilo, que às vezes você faz tudo errado, ou você não faz com a agilidade que você poderia fazer. Ela também pode afetar negativamente o modo como você trata as pessoas. Acabei de falar aqui, né? Você chega na igreja e pensa, poxa, como é que eu vou tratar aquela pessoa? Você fica tão ansioso para saber como é que você vai lidar com aquela situação que você acaba metendo os pés pelas mãos. E a ansiedade pode enfraquecer sua confiança também em Deus. Nós já falamos sobre isso, né? Nós devemos que depositar nossa fé. Próximo. As implicações da ansiedade. Tanto a Bíblia como os psicólogos concordam que alguma ansiedade, ou seja, um interesse assim genuíno, é algo saudável e acaba levando a pessoa a uma melhor performance. Quer dizer, você produz mais. A ansiedade, ela pode ser canalizada em coisas boas, quando ela não é uma preocupação que toma conta o tempo todo da sua vida. Então, nenhuma ansiedade, você não produz nada. Porque você chega aqui na igreja, a irmãzinha que estava cantando e fala, nossa, ela tem um pouquinho de ansiedade, e ela fala, nós vamos cantar qual música? Ah, eu já preparei tal música, vamos ver se todo mundo está alinhado e tal. Então, isso traz a produtividade. Muita ansiedade é menor produção ainda, porque atrapalha, você acaba colocando os pés pelas mãos, como eu já disse. E a preocupação sadia, quer dizer, a ansiedade no seu equilíbrio, você tem um alto nível de produção. Tudo precisa ter um equilíbrio. Tudo. Então, se você tem um medo de alguma coisa, é super normal. Se você é ansioso, você tem uma ansiedadezinha, é super normal. Mas tem que ter um equilíbrio. Saindo do equilíbrio, a ansiedade, ela vira fobia. A fobia é um transtorno de ansiedade. Quer dizer, as fobias, os medos das coisas, o pânico, né, é um transtorno de ansiedade. É uma ansiedade que você não trabalhou e daqui a pouco aquilo vai acumulando e vira uma fobia, vira um pânico, né? Você começa a ficar com medo de sair ali na rua, de ser assaltado, né? Você começa a ficar com medo de morrer, vou andar de avião, não ando de avião, mas não ando de avião, porque eu vou morrer, o avião vai cair se eu andar de avião.
né? Então, assim, esse tipo de atitude é quando você está com ansiedade, ela já está exacerbada, tá? Próximo. Ansiedade em excesso pode atrapalhar os planos de Deus. Quando criamos atalhos. Vocês lembram da história de Sara? Deus fez uma promessa, né? Você vai ser mãe. Aí ela já, velhinha, sem condição e tal, falou, imagina, eu vou ser mãe. Ela não acreditou em Deus. E aí, o que ela fez? Fez um atalho. Criou um atalho. O atalho chamado Ismael, que até hoje dá confusão lá, né? Não o Ismael, mas o atalho que ela fez. Por quê? Porque depois veio outro filho e até hoje tem confusão de tribos, né? Por conta de um atalho de uma mulher, de uma ansiedade que passou por cima dos planos de Deus. Então, cuidado com essa ansiedade para ela não ser em excesso. Próximo. Ansiedade em excesso pode também destruir nossa vida. Quando ultrapassamos limites, desobedecemos e ainda culpamos a situação. Bem, também a história de Saul. Lembra que ele deveria esperar por Samuel, né? Samuel era o sacerdote. Saul não era. E ele tinha que esperar por Samuel para pedir a bênção antes de sair e lutar com os filisteus. Mas, como Samuel estava demorando, ele foi e falou, vou fazer o sacrifício. Aí o que aconteceu? Ele fez o sacrifício, ele desobedeceu e acabou perdendo a coroa. Olha o que dá quando a gente desobedece. A gente acaba destruindo. Aí você fala assim, nossa, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mas nós não somos marionetes, né? Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Então, quando Ele deu o livre-arbítrio, Ele falou mais ou menos assim pra gente, olha, eu não lido com vocês igual marionete, vem pra cá, Mônica, agora anda pra cá. Agora você vem pra cá, que aqui você não vai se machucar. Não, Ele deu discernimento pra gente saber o que a gente precisa fazer. E deu a palavra dele pra gente se guiar. Então lembre disso. Próximo. Ansiedade em excesso pode destruir nossa vida. Quando permitimos que sentimentos e culpas tomem conta de nossas ações. Gente, como a culpa atrapalha. A culpa vem mais ou menos junto com a falta de perdão. Como atrapalha isso? Isso sempre faz com que a gente tome decisões que não são decisões que Deus gostaria que a gente tomasse. Jefté era um homem cheio de sentimentos de rejeição. Ele era bastardo, foi desprezado pelos irmãos e foi viver com os renegados. E quando o inimigo estava para invadir Israel, seus irmãos foram chamá-lo, porque ele era o quê? Bom de guerra. Mas movido pelo sentimento de orgulho, né, e autoafirmação, ele fez um voto a Deus. Gente, quando ele fez esse voto a Deus, ele já tinha ganho duas batalhas. Duas batalhas. Só tinha a terceira. Ou seja, Deus já tinha dito para ele que ele ia vencer. Para que ele tinha que fazer um voto para Deus? Né? Ele foi ansioso. Ele deixou o orgulho dele, o jeito dele. Ai, agora eu sou mais rejeitado, né? Eu sou melhor na guerra, por isso que eles foram me chamar. E o que isso acarretou? Ele fez um voto de que quando ele voltasse, se ele tivesse vitória sobre os filisteus, ele sacrificaria a primeira pessoa que viesse falar com ele. E a primeira pessoa que veio falar com ele foi a única filha que ele tinha. A única filha. Às vezes a gente passa, né, e faz essas besteiras assim, por conta de sentimentos de culpa, por conta de rejeições. A gente acaba tomando atitudes que a gente não deveria tomar. Próximo. Vamos lá. Ansiedade, então, como vencê-la? Filipenses 4, 4 a 13 e 19. Quem tiver a Bíblia, pode ler. Quem não estiver com ela, está aí também projetado. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
E não vos inquieteis por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. Eu vou repetir: pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Próximo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Amém. Próximo. Então, os passos bíblicos para a gente lidar com a nossa ansiedade. Primeiro, alegrai-vos no Senhor. Gente, as circunstâncias mudam, mas Deus não muda nunca. Ele não muda nunca. Os cristãos devem estar contentes, não com as circunstâncias, mas nas circunstâncias. Por que o cristão pode ficar contente nas circunstâncias e não com o que está acontecendo? Porque a alegria do Senhor, do cristão, tem que estar no Senhor, na fé que você tem nele, na fé que Ele vai sempre fazer o melhor na sua vida. Ele não vai fazer pouca coisa e não vai fazer meia coisa. Ele vai fazer tudo que Ele necessitar fazer. E tudo de melhor, porque Ele sempre tem. A vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então Ele sempre tem o melhor para nós. Mostre sua moderação, amabilidade, amor, para com todos. Filipenses 4:4, que diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. E sejam amáveis com todos. E aí? Você tem sido amável com todos? Ele fala com todos aqui, não fala assim, olha, com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com os seus filhos. Fala amáveis com todos. É por isso que eu, às vezes, desconfio não, gente, eu fico assim pensativa. Eu procuro não julgar. Mas eu fico pensativa quando eu olho aquele crente carrancudo, que arruma confusão, que nunca é amável com ninguém. Porque, gente, Jesus era amável. E se somos cristãos, nós levamos o quê? O nome de cristãos. Então, nós levamos o nome de seguidores, de discípulos. Nós precisamos ser iguais a Ele. Então, a gente precisa ser amável. Se você ainda não é, trabalhe isso em você. Mas, Mônica, eu fui assim a vida inteira. Eu aprendi porque minha família é toda assim. Deus pode mudar todas as circunstâncias. Seja amável. Próximo. Pare de se preocupar e ore. Senhor, como é que eu devo agir mesmo? Filipenses 4, 5 e 6 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A ansiedade, ela compromete a sua alegria, ela impede a sua paz e ela confina a sua liberdade. Você não é livre, você não vive uma vida leve se você se deixar contaminar pela ansiedade. Ore. Pede a Deus.
Próximo. Entenda que Deus pode nos dar uma paz tão real que nem faz sentido para os outros. Filipenses 4:7, que fala sobre a paz que excede todo entendimento. Eu desde pequena lia esse versículo, né? Nasci em lar cristão e às vezes eu lia, como eu já cantei várias vezes alguns cânticos e cantava por cantar. E depois de mais adulta que eu comecei a perceber, eu falei, gente, não é que isso acontece mesmo? Sabe, às vezes quando você presencia uma pessoa falecendo, morrendo, mas uma pessoa cristã, que é do Senhor, e aquela pessoa quer cantar, a pessoa está bem, a gente fala assim, gente, parece estar anestesiado. Não é, é a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque o nosso maior ganho é estar com o Senhor. E quando o cristão está nessa posição, o que ele mais quer é estar lá com Ele. Então ele está feliz. Olha só, nessa situação que a gente vai estar triste, de saudade, ele está feliz. E nessas situações que eu percebi, eu falava, gente, não é que a paz de Deus excede mesmo todo entendimento? Não dá para entender a paz de uma pessoa numa situação dessa, né? Você vai morrer. Mas nós, como cristãos, a gente consegue entender. Por quê? Porque ele sabe que aquilo dali é uma morte só física. Porque vai estar dormindo com o Senhor e no dia do juízo final ele vai estar com o Pai como nós vamos estar. Amém? Tenha pensamentos verdadeiros, pensar bíblico, pare de ruminar. Filipenses 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Não dá para assistir o dia inteiro, os 7 dias da semana, o programa que vai falar de todas as atrocidades que estão acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se você assistir esse tipo de programa, eu não preciso dizer aqui qual é, né? Programa de reportagem. Se você assiste isso o dia inteiro, noite e dia, você vai ter muito problema de ansiedade, porque você vai ficar com medo de sair na rua, você vai ficar com medo de acontecer a mesma coisa com você, com seus parentes. Não dá, gente. A Bíblia é sábia, Deus é sábio, né? Quando Ele instruiu as pessoas para escreverem um livro, a Bíblia, Ele sabia do que a gente ainda ia passar. E a gente precisa se ligar nas coisas do alto. Como a irmã falou aqui do louvor, coloca um louvor, sabe? Não estou falando para você deixar de ver televisão, deixar de ver o jornal, mas assim, se encha das coisas do alto. Não se encha da novela que está falando do homossexualismo, da traição. Não se encha disso. Isso não vem do alto. Não vem do alto. Mônica, mas eu gosto, mas isso não vem do alto, né? Eu só estou te avisando. Né? Não vem do alto. Então se encha das coisas do alto. As coisas são boas, que são agradáveis, que vão trazer só o bem para você. Focalize em ações bíblicas e sérias com Deus. Filipenses 4:9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E Deus, que nos dá a paz, estará com vocês. Discípulos. Uma vez escutei uma pregação sobre isso. Todos nós somos discípulos. Quando a gente escuta discípulo, a gente lembra do discípulo da Bíblia. E lembra só lá dos 12. Aí fica pensando, como é que era? Cada um tinha a sua característica, lembra? Né? Tinha um que era mais chorão, outro era mais agressivo, impulsivo. Mas eram discípulos. Buscavam sempre o que Jesus queria, o que Jesus fazia. É assim que a gente precisa viver. Nós somos discípulos. Você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo, ande segundo a palavra do Senhor. Ande como Jesus andaria. Eu vi também vocês já devem ter visto esse vídeo, que aparece, eles fizeram, uma igreja que eu acho que no interior de São Paulo, fez o vídeo que Jesus está andando o tempo todo com as pessoas. Ele vai ali numa coisa, está Jesus junto. E aí eu falo assim, nossa, isso é uma coisa que a minha mãe já falava para mim e eu já falei para os meus filhos. Eu vou em tal lugar. Jesus estaria com você naquele lugar? Eu estou fazendo tal coisa. Jesus podia estar do teu lado, vendo tudo que você está fazendo? Se você pensar assim, porque o Espírito Santo habita em você.
Então, se você pensar assim, você já vai deixar de fazer bastante coisa e vai buscar a santidade, que é isso que Deus quer de nós. Próximo. Pare de murmurar, desenvolva alegria cristã. Crente murmurador é difícil, né? Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Paulo dizia, estou satisfeito. Gente, eu já passei fome, já tive fartura, né? Mas eu estou satisfeito com o que eu tenho, porque eu sei que o que eu tenho é o que Deus está me dando hoje. Se é o que Ele está me dando hoje, é o que Ele acha que eu mereço hoje. A minha graça te basta. Então, se eu mereço isso hoje, eu tenho que ficar satisfeito com o que eu tenho. Para com a eterna insatisfação. A ansiedade gera insatisfação. Sabe quando você marca assim, eu vou viajar. Ai, que legal. Vamos viajar com a família. Aí quando acabou aquela viagem, você já está planejando a viagem do ano que vem. Gente, calma. Calma. Até porque na palavra também diz assim, se Deus quiser, estarei vivo para viver isso. Né? Ela diz isso. Então calma. E desenvolva sempre a alegria. A alegria, gente, é um exercício diário. Meninas, é um exercício diário desenvolver alegria. Porque a gente passa por muita tribulação aqui. Muita coisa. Né? Problemas familiares, problemas às vezes com os filhos. Agora, muita droga, né? Vício, muitas coisas difíceis. Mas desenvolva alegria. Leia bons livros, como a Bíblia, por exemplo, não é? Eu fiquei assustada outro dia que me contaram que fizeram uma pesquisa e dos pastores que se formam, eu acho que 30% ou 40% só que já tinham lido a Bíblia toda. O resto não leu. Mas isso é o quê? É uma coisa que a gente tem que desenvolver, porque é uma disciplina. Você não levanta, escova os dentes, desce, vai tomar café, você precisa do trabalho todo dia. Mesma coisa, você tem que criar uma disciplina para ler a Bíblia, sabe? Ou você vai para a faculdade, ou você vai ler o presente diário, ou a leitura diária. Leia a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. Ouça boa música, visite pessoas. A gente está falando de novo de música aqui, né? Ouça louvor, ouça boa música, se preencha de coisas boas. 1 Samuel 16, 23, deixa eu ver aqui, 16, 23 diz assim, é quando fala que Davi, Saul, quando ficava com aquele espírito mau, aí Davi tocava a harpa, a lira, ele tocava e o espírito mau ia embora. Ou seja, o louvor liberta. Começou a ter confusão, espírito de confusão na tua casa, perto de você. Se você não puder cantar na hora, para você estar no seu trabalho, o que for, canta mentalmente. Sabe? Lembra? Guarda sempre uma música. Eu guardo uma música do Kleber Lucas, que diz assim, Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Eu guardo essa música. Toda vez que acontece alguma coisa, eu começo a cantarolar. Porque ele fala de paz, fala de cura, fala de tudo. Então, eu já vou cantarolando. Então, guarda. Pensa numa música, guarda. Para toda vez que você passar por uma tribulação, começa a cantarolar. Começa a louvar o Senhor. Você vai ver só como é que você vai melhorar. Recordar e desejar as coisas de Deus. Lamentações 21, 24. Deixa eu ver aqui. Lamentações 3, 21 a 24. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Simples assim. Por isso confio nele. E Salmo 42 é aquele que fala sobre a corça, né? Assim como a corça anseia por águas, a gente também tem que ansiar pelo Senhor. Próximo. 10º passo, né, bíblico para lidar com a ansiedade. Viva intensamente o presente, ou seja, cada dia. Não traga o dia de amanhã para hoje. Jesus proíbe isso em Mateus 6:34
eu acho que é aquele texto que fala: basta cada dia o seu mal. Se aqui diz que Jesus proíbe isso, a gente não tem que pensar assim. A gente pensa, a gente faz planos para o futuro, mas a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Então viva o seu presente, não fica preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã, Deus vai cuidar. Se você ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, por exemplo, você está esperando que um dinheiro chegue na sua conta, você receba um pagamento. Então, e amanhã você precisa pagar a conta de água, senão vão cortar a sua água. E aí você ora, coloca diante do Senhor. Lógico, você vai fazer a sua parte, você vai trabalhar, você vai tentar, né? Fazer também a sua parte, mas ora e coloca diante do Senhor. Deus não deixa nem um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que está escrito na palavra. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Entregue as suas petições ao Senhor. E já agradeça, porque Ele vai cuidar. Ele já está cuidando. Eu não conheço o futuro, mas conheço o Senhor do futuro. Amém? Você conhece o Senhor do futuro? Amém. Glória a Deus. Último. Praticado de modo decidido, persistente e constante, esses 10 princípios que a gente falou vão nos levar a experimentar a paz que excede todo entendimento e que guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos escutar uma música agora do Kleber Lucas, que fala um pouquinho disso que a gente falou aqui. E Deus colocou essa música no meu coração para que vocês escutassem. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco em tudo que vocês estão vivendo, em todas as ansiedades que vocês colocam na frente do Senhor Jesus, em todas as coisas e circunstâncias que vocês têm passado e que vocês estão só focando nas circunstâncias e não no Deus que cuida de todas as coisas, e não se alegrando nas circunstâncias, não é? Você não precisa se alegrar com as circunstâncias, se é alguém doente, se... isso aí a gente fica triste mesmo. Mas se alegrar, continuar se alegrando no Senhor na circunstância que você está passando. Vamos escutar? É muito simples. Abre o coração e adore. Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo que preciso em mim.
mesmo sem mim. Oh, chegou a dia. Ele sabe o que eu preciso. Ele vai cuidar das tuas coisas. Chama Shalom. Minha paz, que o mundo não conhece. Tem tudo que precisa em mim. Tudo que eu preciso. Você recebeu a sacolinha e colocou suas ansiedades aí. Nós gostaríamos de chamar aquelas que querem que a gente ore, né? Da sua vida, para que você entregue toda essa ansiedade do Senhor. Sabe quando você vai perceber que vai mudar? Quando uma pessoa chegar para você e falar assim: nossa, mas você não está preocupada com isso? Você falar: não, porque o Senhor está cuidando. Deus está cuidando. Então, se você tem alguma preocupação, alguma ansiedade está tomando conta da sua vida, vem, vamos orar.